manifestará em nossa vida. Amém? Quantos estão alegres com Jesus? Diga amém. Amados, vamos dar continuidade a esta palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Estamos na 11ª semana desta palavra que o Senhor tem colocado sobre a nossa alma, diante de um tema, diante de uma vertente espiritual, e o tema vai ser sempre carregado de alguns subtemas, e o tema central, eu acredito que você já gravou. Qual é o tema da mensagem? Quem? Rapaz, se você não gravar isso, já estamos na 11ª semana. Só porque a pastora pregou na semana passada, você não pode esquecer. Então, qual é o tema? É evidente que a cada tema, o Senhor sempre dá uma novidade, o Senhor sempre nos revela, quem sabe até subtemas. Mas a ideia central é exatamente essa. É descobrirmos quem nós somos diante do Senhor. Quantos querem continuar descobrindo quem são diante do Senhor? Diga glória a Deus. É isso que o Senhor quer fazer diante da nossa vida, diante da adoração que o Senhor quer falar a nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. A partir do verso 1, claro. Palavra essa que tem nos feito descobrir ou alcançar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quem encontrou, diga amém. Quero louvar a Deus por mais uma semana que o Senhor nos concede na presença dEle. Amém? Uma semana de muitas e muitas novidades, né? Uma semana de muitas surpresas, né? Eu louvo a Deus, que a cada surpresa há um mover de Deus para algum motivo. Amém? Se a tua surpresa não foi tão boa, glorifique o nome do Senhor. E se foi boa, então glorifique a Deus do mesmo jeito. Amém? Isso é muito importante. Então, vamos ler esta palavra. Bem-aventurado o homem, ou varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Você pode aplaudir ao Senhor? Estamos diante de uma visão, diante de uma palavra que precisa nos levar a profundas reflexões. Aliás, o meu único motivo de estar aqui é porque eu sei que Deus me trouxe à terra, me trouxe ao ministério, me trouxe até você para ser o encarregado das reflexões de que a palavra que Ele deixou escrita para nós pudesse nos servir para alguma coisa. Gente, a Bíblia, ela não pode apenas nos emocionar. Diga comigo, a Bíblia não pode apenas me emocionar. Tem que me servir.
Você já reparou que muitas vezes nos emocionamos, mas a palavra não serve? Muitas vezes a palavra nos emociona. Mas a grande realidade de Deus não está na emoção, e sim na razão pela qual ela foi escrita. E sim na razão pela qual ela foi produzida. E o porquê que cada versículo foi cuidadosamente falado, separado, ao ponto de chegarmos a um livro chamado Bíblia Sagrada. Este livro ele existe para trazer, pelo menos, algumas diretrizes, porque a Bíblia ela tem os conceitos mais importantes para encararmos a nossa vida de uma forma excelente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Na Bíblia, ela não contém, escute isso, na Bíblia, ela não contém, muitas vezes, aquilo que você chama de problema atual. Tem coisas que acontecem hoje que não está escrito na Bíblia porque não foi o seu tempo. Mas isso não nos faz deixar de crer e acreditar, porque temos um conceito. E esse conceito ele é facilmente descoberto pelo bom senso que a Bíblia nos mostra em todos os assuntos. Nem tudo está escrito na Bíblia, porque estamos vivendo a cada tempo, nós vivemos um tempo. A cada fase da nossa história, aí eu estou falando de história de vida, nós vamos ver que o mundo tem mudado. Embora a Bíblia parece que ela foi escrita para aquele dia, em muitos casos, a gente olha e lê, meu Deus, parece que ele está falando comigo hoje. Parece que foi escrita agora. E por que eu estou dizendo isso? É porque nós temos que começar também a não só ler a Bíblia e não só se emocionar com as histórias da Bíblia, mas também começar a ter um senso crítico e observador da minha vida em relação à palavra que eu conheço. É quando eu começo a assimilar para dentro de mim o que é bom e o que é ruim. Porque na Bíblia não está escrito WhatsApp, Facebook, mas a Bíblia vai me dar noção de alguns parâmetros que fazem me chegar lá. Algumas manias que existem hoje não existiam antes, mas nem por isso elas não vão deixar de ser refletidas na minha vida como fato de observação espiritual. Quer ver? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós falamos isso semana passada. Agora, se nós olharmos os conselhos dos ímpios daquela época, pode ter certeza que muitos desses conselhos estão longe de ser os conselhos que nós sabemos que existem hoje na boca daquele que é ímpio. E aí eu digo e volto a repetir que eu não estou falando só de ímpio que está fora da igreja. Como eu disse na outra semana, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que a sua mente é pior do que um ímpio que está lá fora. Então você imagina, se Deus já corrigia aquele que tinha conselhos que não deveriam ser seguidos, imagina nos dias atuais o quanto devemos estar atentos a palavras que desvirtuem a verdadeira função do Evangelho. Aquilo que nos leva a pecar, muitas vezes até sem perceber. Porque eu não quero só chegar a um culto e ficar emocionado, sentir a graça de Deus. Na verdade, tudo isso é muito gostoso, mas mais gostoso ainda é quando essa palavra, além de me emocionar, me faz mudar de verdade. Me faz sentir a realização do mover da palavra. Porque é o que eu vejo, gente. E aí eu estou ensinando você, e não é de hoje, e eu vou continuar ensinando, que eu vejo uma igreja da atualidade, e aí digo também da nossa, que até nem falta palavra. Não falta, muitas vezes, a unção que todo mundo diz. A minha igreja, ela tem unção. A minha igreja, ela tem
A revelação da palavra. Você crê que esta casa vive revelações da palavra? Amém? Amém? Agora entenda uma coisa. Do que adianta Deus me usar com revelações profundas da palavra, você sair daqui emocionado com o que aconteceu no culto, se aquele culto não te servir no momento exato, no momento da crise, no momento da luta, no momento da dor. Nós estávamos falando sobre inúmeros tipos de pessoas que tem dentro de uma igreja, e aí eu preciso só voltar um pouco, principalmente para aqueles que estão chegando hoje. No mínimo nós vamos encontrar de 9 a 10 tipos de pessoas dentro da igreja. E essas pessoas, elas existem exatamente porque elas são facilmente emocionais, ou ficam facilmente emocionadas, mas são difíceis de viverem o conserto que a palavra promove. Diga comigo, a palavra, ela promove conserto. Se você acha que a palavra vem para trazer uma sensação, você está enganado. A palavra não vem para trazer sensação, a palavra vem para trazer restauração. A palavra existe para restaurar o que está quebrado. A palavra existe para trazer vida ao que está morto. É algo muito mais forte, é algo muito mais poderoso. Porque sensação, sabe onde a gente tem sensação? No clube, no baile, na festa, em lugares divertidos. Nós temos sensações. Nós temos inúmeras sensações no seio da nossa família, nas reuniões. Nós somos movidos a sensações. Mas as minhas sensações, elas nunca serão fortes o suficiente para me manter de pé, meu irmão, sabia? As minhas sensações, elas são facilmente derrubadas. Com o quê? Com a realidade da vida. Com a realidade da vida. A realidade da vida quebra a nossa sensação. É por isso que tem muitas pessoas que são fadadas ao fracasso espiritual, porque elas são movidas pelas sensações que ela sente todos os dias no culto. Só que ela esquece que a sensação é 1%, é uma porcentagem, vou dizer assim, muito pequena daquilo que você realmente deveria sentir. Porque se a Bíblia não mudar as suas reações, não serão as sensações que vão transformar você em um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Quem está entendendo isso? Porque um adorador... Então vamos pegar essa frase. Eu quero falar ainda desses 10 ou 9 pessoas, mas eu preciso falar isso aqui. Quando Deus diz, estou à procura de verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade, Ele não está procurando pessoas emocionais. Até porque a própria Bíblia diz que Ele diz o que tipo de culto nós temos que prestar a Ele. Primeiro, Ele diz que o nosso corpo tem que servir, escute só isso aqui, tem que servir como sacrifício vivo e agradável. Resumindo para você que nunca entendeu, Ele está dizendo que o teu corpo tem que sofrer de forma agradável. Você tem que, mesmo que esteja doendo tudo dentro de você, mesmo que o seu corpo esteja sentindo as dores da vida, as dores das palavras, as dores das pessoas que falaram ou que te fizeram sentir algo, mesmo que você esteja vivendo isso, Ele está dizendo para você, olha, o culto que você tem que me prestar é pegar esse corpo machucado, esse corpo ferido, esse corpo que está cheio de marcas da vida. Você vai pegar ele e vai me dar. E vai dizer, Senhor, a dor que eu estou sentindo, a luta que estou passando, nada disso é mais forte do que quero fazer contigo agora. É você pegar todas essas dores e fazer elas se transformarem, sabe em quê?
em sacrifício. Ou seja, eu quero que você entenda que todo sacrifício precisa ter valor, meu irmão. Só se dava sacrifício de ovelha sem defeito, sem mácula. Não tinha ovelha defeituosa que ia para o altar e servia de sacrifício. Jesus, ele vai na cruz do Calvário, todo quebrado, arrebentado, mas não porque ele estava arrebentado. Está dando para entender? Foi os homens que escangalharam Jesus, cortaram Jesus, machucaram Jesus, trouxeram a Jesus a dor, a angústia, ao ponto dele chorar com lágrimas de sangue. Mas Jesus mesmo, ele como ser, o corpo dele, a vida dele, estava servindo como sacrifício. Então deixa eu te dizer uma coisa, ou pelo menos uma pergunta que eu deixo para você que me ouve agora, para você que me ouve pela internet, ou para você que vai me ouvir depois. Como está sendo o seu sacrifício dado a Deus? O sacrifício que você está dando a Deus está vivo e agradável? Porque não dá para prestar o seu corpo como sacrifício vivo se você estiver morto. E quando eu digo morto, eu não estou dizendo cansado da vida, porque cansado da vida todos nós estamos em muitas áreas. Jesus também estava cansado do sofrimento, cansado da dor, cansado da angústia, mas ele deu o corpo dele em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É pegar tudo aquilo que doía e dizer: Senhor, nada disso é mais forte do que minha alegria em te adorar. Isso é sacrifício vivo. O sacrifício tem que valer a pena. A minha dor tem que valer a pena. Diga comigo, a minha dor tem que valer a pena. Sabe a dor que você está sentindo hoje aqui? Você tem que começar a colocar ela no lugar dela. Diga para a sua dor: dor, você vai valer a pena na minha vida. Não, diga isso. Diga para você: dor, diga dor. Em minha alma vai valer a pena. Porque o meu sacrifício será vivo e agradável. Quem está entendendo isso? Gente, é tão profundo, é tão forte. Então eu não vivo pelas sensações. Eu não vivo pelas minhas emoções. Porque quando ele diz que ele está à busca de verdadeiros adoradores, não pense você, senhor, você, senhora, que ele está à busca de pessoas que exalam uma adoração sentimental, emocional. Porque desde quando Paulo e Silas na prisão, eles estavam adorando com a emoção, eles estavam adorando com a razão, meu irmão. Eu quero te dizer a você, quem sabe até o próprio evangelista Paulo, ele disse para mim que ele é muito razão. E eu disse para ele que a razão, se ele souber usar a razão, é a maior fé que ele vai ter na vida dele. É só ele aplicar a razão no lugar certo. Se ele estiver me ouvindo aqui, é para ele que eu vou falar agora. Porque a razão é a melhor parte que você tem dentro de você. Porque é a razão que mostra que você pisou fora da faixa. É a razão que te mostra que você está errado. Porque na emoção, você quer se desculpar no meio dos seus erros. Porque você usa da emoção, do lado emotivo que você tem. Só que Deus não perdoa ninguém pela emoção. Grave isso. Deus não perdoa ninguém porque alguém está chorando copiosamente, emocionado. Deus perdoa aquele que se arrepende. E arrependimento não tem nada a ver com emoção, meu irmão. Arrependimento é arrependimento. Para se arrepender tem que ter consciência do que fez. E para ter consciência do que fez, tem que ser racional. Quem está entendendo? A gente erra porque quer usar a emoção que flui. Se eu fosse você, eu usava a razão que Deus está te dando hoje aqui. Essa razão é que nos transforma.
Agora, não quer dizer que você sendo um ser racional, tu não será espiritual. Você tem que saber ser mediano. Aí tem gente que pega essa palavra, agora eu vou ser razão mesmo. A própria Bíblia diz que você não tem que ser demasiadamente justo, como já foi dito aqui. Eu vou usar a razão na minha justiça. Desde quando você pode ser justo com alguém? Porque a mesma forma, com a mesma medida com que julgado, tu será julgado. Então lembre-se que a sua razão, ela não pode estar longe da tua vida espiritual. Você só tem razão se o Espírito de Deus concordar com você. Senão você não tem razão. Ó, razão espiritual, os dois, equilíbrio. O que está faltando dentro da igreja são pessoas equilibradas. Tem um monte de gente desequilibrada. Ora está assim, ora está assado, ora está assim, ora está assado. Aí, meu irmão, sabe o que acontece? Imagina essa guerra. Ora assim, ora assado, ora assim. E a razão briga com a fé, e a fé briga com a razão. E uma brigaria danada. Já não bastasse, você ainda briga com os outros também. Eita, que prova tribulosa. É misericórdia mesmo. Sabe por que não funciona? Exatamente pela visão que você acabou de ver. Eles não se encontram nunca. Ó, quando se encontra, é por breves momentos. Já foi, já não dá mais tempo. Ó, quando se encontra, já passou. Não dá nem tempo de ter um contato. Oi, razão, oi, fé, tudo bem com você? Como está você? Eu estou bem. E como é que está a minha razão? A minha razão está cheia de fé. Não dá tempo. Então uma briga danada, é fé com a razão com a fé, é uma tribulação. E você sabe o que acontece? Não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Irmão, a casa que tem dentro de você não pode estar dividida entre a fé e a razão. Tem até uma canção que fala sobre isso, entre a fé e a razão. Eu até entendo a visão da canção. É isso que eu tento o tempo todo ensinar à igreja, que a gente tem que aprender a pensar. Porque às vezes a canção ela é linda, mas serve para aquele contexto, mas não vai servir para todos eles. Então é isso que eu disse no início, que nem tudo você vai encontrar escrito, mas tudo tem um fundo de Deus escrito na palavra para você raciocinar e interpretar conforme a visão. O que está faltando no nosso meio são pessoas com revelações da palavra para si, mas ela depende da revelação do outro para ele. Eu acho bom que você comece a pedir revelação de Deus para você, na tua vida, no teu casamento, no teu noivado, na tua história, porque são elas que vão te garantir a vitória na hora da sua luta, na hora da sua dor, meu irmão. Você está entendendo? Senão você vai ser sempre dependente de uma resposta de terceiros. Eu te ajudo, mas eu sei que o Espírito de Deus que está em você pode te ajudar muito mais. Porque eu te ajudo, mas nem sempre você aceita a minha ajuda. Veja se não é assim. Eu te ajudo, mas nem sempre você aceita a minha ajuda. Nem sempre a minha ajuda traz um sorriso nos seus lábios. Porque você ainda não entendeu. Então você não gosta. Então você não se alegra com aquilo. Você não se felicita com aquela palavra. Por quê? Porque te falta a revelação pessoal entre você e Deus. É você olhar o que eu disse e acontecer o que aconteceu aqui, pelo menos com algumas pessoas que eu pude observar. Entenderam a voz de Deus e guardaram no seu coração. Isso é revelação minha para você? Não. Isso é revelação de Deus para você. E você entendeu que era Deus falando com você e não eu falando com você. Porque quando você entender que não sou eu que falo, mas é Deus falando com você, você esquece. Porque até o dia que eu vacilar com você, você nem olha para isso. Porque você vê que eu dou muito mais certo sendo usado por Deus e você ouvindo Deus falar do que você olhar a pessoa que eu sou. Porque a pessoa que eu sou falho, eu erro, eu vacilo, mas ainda bem que Deus me ama, igualzinho ama você, que também é cheio de defeito, cheio de falha. Será que você pode aplaudir a Deus por isso? Essa é a visão do reino.
A visão espiritual. A fé e a razão, elas andam juntas, precisam andar juntas. Eu tenho que saber o dia que eu posso e o dia que eu tenho que dizer, eu não posso, mas eu creio que eu posso usar a minha fé para que este mal caia por terra. Fé, razão. Agora, se você, me perdoe, não estou falando de você, mas estou falando da igreja. Agora, se a igreja é incapaz de viver com Deus desta forma, nós seremos fadados ao fracasso várias vezes na nossa vida espiritual. Porque a gente vai, mas é 10 passos para frente e 5 para trás. Ah, mas foi menos para trás. Eu não vim para andar para trás. Eu não estou na presença de Deus para andar para trás. Que seja um passo para trás. Se não for permissão de Deus, salve os casos, que eu tenho que explicar tudo muito bem explicadinho, porque eu tenho observado em algumas experiências minhas, que eu falo uma palavra, e aquela palavra ela fica batendo. Aí quando a pessoa quer falar, ela pega mais um dia, o Senhor disse aquilo. Eu disse aquilo naquele dia, para aquela situação, naquela circunstância. A pessoa é incapaz de pegar aquela palavra e aplicar só naquele dia. Não, ele quer aplicar em tudo. E por acaso eu sou Deus, por acaso? Por acaso eu sou detentor de tudo e de todas as coisas? O que eu falei para aquele dia. O que eu falei para aquele momento. É você que tem que interpretar isso. Eu sou responsável. E você também, tá? Você é responsável, eu sou responsável por aquilo que eu falo. E não pelo que você entende. Eu sei o que eu estou dizendo. Agora, se você não entendeu, vou fazer o quê, né? Então, eu sou responsável pelo que eu falo. Então, você tem que entender o que está sendo dito. Se você não entender, eu não vou poder fazer muita coisa. Só o Espírito de Deus que vai pegar o que ficou invertido e trabalhar na tua alma. Porque eu não posso mudar mente, pensamento de ninguém. Eu não mudo você. Quem muda é Deus. Quem trabalha é Deus. Quem dignifica o homem na presença dele é Ele. Eu apenas sou um dos instrumentos dele nesta casa, nesta congregação, para ser a boca dele no momento que ele quiser. Então, o conceito espiritual tem que levantar em mim perguntas todos os dias. Eu preciso ser levantado por Deus todos os dias. Sabe, meu irmão, eu vejo um evangelho, e aí a pergunta, quem sou eu? Quem sou eu dentro desse vasto mundo evangélico, aonde eu não consigo me definir? As pessoas têm dificuldade de se definir espiritualmente porque elas não se reconhecem. Ora é fé, é uma fé, ora é fé demais, ora é fé de menos. Só que deixa eu dizer uma coisa, na verdade, não tem fé de mais nem fé de menos, irmão. É fé. O que você está passando é por um momento de dificuldade. E aí, sabe o que você acha? Você acha que naquele dia que você estava bem, a tua fé estava lá em cima. Mas naquele dia que você estava mal, a tua fé estava lá embaixo. Deixa de ser ignorante. Porque fé é fé. Deus o que faz em você através da sua fé é aumentar o seu grau de conhecimento de experiências espirituais. Agora, fé é fé. Não tem como medir a sua fé. É por isso que ele dá a cada um segundo a medida da fé de cada um. Mas é fé. O teu milagre não depende de um fezão ou de uma fezinha. Isso aqui não é jogo do bicho não, irmão. Vou fazer uma fezinha. Isto aqui é lugar de adoração. E Deus não deu na Bíblia tipos de fé. Tem a fé número 1, a fé número 2, a fé número 3 e a fé número 4. Não tem esse tipo de visão bíblica. Pode ser que apareça algum teólogo que consiga dizer os tipos de fé. O que eu vou entender é que existem alguns tipos de pessoas que aplicam a sua fé daquele jeito. Agora a fé é a mesma. A formulação da sua vida espiritual é que é diferente muitas vezes. Mas a fé é sempre fé. O que você não sabe é usar a fé conforme ela deveria ser usada. Então a sua fé
ela só precisa ganhar status de maturidade. Diga comigo, a minha fé só precisa ganhar status de maturidade. É isso. A Bíblia está o tempo todo querendo pegar a criança e transformar ele em um homem ou uma mulher adulta. É maturidade. O princípio do Evangelho é maturidade. Diga comigo, o princípio do Evangelho é maturidade. Me diz qual é o princípio do Evangelho se não for maturidade. Maturidade para reconhecer quem você é. Maturidade para você saber o que tem que fazer. Maturidade para você entender o que você não pode fazer. Maturidade para você reconhecer aonde as pessoas estão errando, mas que você não tem o direito de meter o bedelho onde não foi chamado. Isso é maturidade também. Maturidade. Mas as pessoas são imaturas. E não é imatura dentro da igreja não, irmão. Quando a pessoa chega a ser imatura dentro da igreja, é porque ela é imatura na vida. Eu me nego a acreditar que ele seja maduro na vida e imaturo dentro da igreja. É impossível, porque você acabou se transformando no fruto do meio que você viveu. E o fruto do meio que você viveu foi de tribulações, foi de palavras, sensações, e aquilo vai se embolando dentro de você, você vai trazendo aquilo para dentro da igreja, mesmo que Deus te perdoe os seus pecados, tira a prostituição, tira a bebida, tira as drogas, tira isso, tira aquilo outro, Deus tirou tudo, todo tipo de carrapicho, Deus tirou. Só que existe uma coisa que só você pode fazer. É só você que pode amadurecer. Deus não pode te amadurecer no seu lugar. Você está entendendo? O amadurecimento, ele é pessoal. Eu não posso exigir do meu irmão que ele seja maduro. Eu tenho que orar por ele. Agora exija de você que seja maduro. A exigência é sua. Você pode orientar, você pode ajudar. Mas exigir dele maturidade é algo muito difícil. Até para você ser maduro está difícil, você ainda quer exigir dos outros. Jesus morreu por todos, porque sabia que todos eram imaturos. Jesus se entregou por todos. Aí ele diz o que no final da sua vida? Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. É uma cambada de maduro. Um monte de gente que eu fui bênção na vida deles, ainda assim eles me sentaram o porrete. Me bateram sem dó. E ainda gritaram lá, num coral, crucifica, crucifica, lasca ele, pega ele, rebenta ele. Solta quem? Jesus ou Barrabás? Barrabás, Barrabás é melhor do que Jesus. Isso é imaturidade. Porque quem gritou lá um dia recebeu a cura. Ou você acha que eu sou crucificado? Por quê? Porque Jesus um dia também foi. As pessoas, ao invés de olhar por aquilo que nós um dia representamos, vai nos olhar por aquilo que ele quer olhar. Agora, por que também não me pergunte, que eu também não sei. Não espere que o olhar do outro... vou melhorar. Não espere que o olhar do imaturo seja como você que é maduro. Você quer que o imaturo olhe para você que é maduro de forma madura. Como? Você não vai conseguir isso. Sabe o que te resta? Baixar sua cabeça, dobrar seu joelho, clamar ao Senhor e pedir misericórdia. Acabou. Se você fizer algo além disso, está todo errado. Você não vai mudar, porque quem muda é Deus. Quem muda é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não consertar o imaturo, não pense você que será eu. E não pense você que será os outros. E muito menos você. O imaturo só é maduro se ele entender racionalmente aonde ele errou. Enquanto o imaturo achar que é maduro, vou repetir, enquanto o imaturo achar que é maduro, ele nunca vai amadurecer. Porque dentro dele, ele já tem um conceito pré-definido. Eu não errei, eu não vacilei, eu estou certo, custe o que custar, diga quem quiser falar. Não para nem para pensar. Não para nem para pensar. Isso é para os jovens, isso é para os maduros, para os adultos, para os mais experientes.
E não pense você mais experiente, que você não é imaturo, que é. Eu te garanto que se eu for relatar, eu vou encontrar algumas imaturidades dentro dos maduros de idade. Mas nas ações ainda são imaturas. Então, a igreja é o único lugar que dentro dela o médico senta do lado do gari. O gari senta do lado do juiz. O juiz senta do lado do estoquista. O estoquista senta do lado do engenheiro. O engenheiro senta do lado do desempregado. A igreja é o único lugar que desde o mais ignorante até analfabeto de pai e mãe, que nem escreve o seu nome, ele aprende de igual modo como o doutor que fez mestrado, doutorado, PhD, DD de alguma coisa. Todos, quando sentam para ouvir, são ministrados com a mesma força de Deus, com a mesma intensidade de Deus. Não muda. Aqui, todos são iguais. No reino dos céus, também, todos são iguais. Porque no céu, na glória, não vai entrar o doutor. E nem o ignorante. Vai entrar o adorador, que o adorou em espírito e em verdade. Amém, meu irmão? Esta é a maior falha nossa, como ser humano. Se a gente entrasse na igreja para aprender de verdade, nós não erraríamos. Exceto, salve, alguns casos que o erro não foi promovido diretamente por você. Que são casos raros e que são a exceção à regra. Mas na maioria, somos os maiores causadores dos nossos problemas. Ou participantes ativos. Podemos não ter gerado problema, mas ficamos passivos quando enxergamos ele. Vou repetir porque isto aqui, como disse a pastora, é profundo e é mesmo. Tem problema que você não produziu. Produziram para você ou por você. Mas quando você se dá de cara com ele, como você reage? O que você faz? Qual a sua atitude racional e espiritual? Fica quieto? Deixa o barco rolar? Deixa a vida te levar? Ou você toma uma atitude racional e espiritual para que o mal maior não aconteça? Porque se você não fez nada, não me venha com a desculpa de dizer, não fui eu que fiz. Sabe por quê? Porque o passivo também é culpado. Porque ele teve chance de mudar e não mudou. Sabe qual é o nome disso? Omissão. Omissão. E quem omite também, ou quem se omite, também é culpado da relação do problema que estava na frente dele. Se você está vendo e pode fazer e não faz, não venha com a desculpa de dizer que não foi você. Você não tem participação ativa, mas tem participação passiva. E culpado todo mundo vai ser. Sabe por quê? Porque no final, quem vai sofrer geralmente é você, que tinha alguma noção e depois que viu o caldo entornar, depois que viu a chapa esquentar, e você vai dizer, eu podia falar e não falei. Eu podia fazer e não fiz. Sabe o que é isso? Falta de maturidade. Falta de tentar crescer como ser humano, como pessoa. E aí imagina você crescendo como ser humano e como filho de Deus dentro da igreja. Irmão, é por isso que a sabedoria é reservada aos filhos de Deus. Ao homem é dado inteligência, mas sabedoria é dada aos filhos de Deus. Porque ele tem uma capacidade de enxergar
além do seu tempo. Eu preciso, irmãos, eu admiro, e sei que preciso aprender muito. Eu admiro quem tem uma visão, tem uma sabedoria. Ele olha o negócio, ninguém está vendo nada, mas ele está vendo. As coisas estão aparentemente normais, mas ele está tendo uma visão. Ele está enxergando alguma coisa e diz, olha só, pode ser que eu me engane, mas vamos vigiar nisso aqui. Você acha? Não sei. Mesmo que não seja, vamos vigiar. Porque se for, a gente já vigiou. E se não for, a gente vigiou do mesmo jeito. Então você não perde. Nunca. Diga, se eu vigiar, eu não vou perder nunca. Eu só vou ganhar. Amém? Isso é viver uma vida de verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Porque ele vai olhar o adorador não por aquilo que você acha que é adoração, que é levantar a mão, é chorar. Não, ele vai olhar o adorador pela representação dele como filho dele. Isso é adorador. Um adorador que adora por excelência, em verdade e em espírito. Né? Que vive essa dimensão no reino espiritual. É por isso que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu estou tentando sair daqui, mas não consigo. Eu quero falar dessas 10 pessoas, mas não tem nada não. Eu tenho anos para falar, acredito eu, para falar disso. Mas eu queria sair, mas não consigo. Mas tudo bem. O importante não é eu falar, mas é Deus falar com você. Porque quando eu só sou feliz, quando eu não ando segundo palavra de pessoas que não têm o que me dizer. E se o que ela diz não estiver embasado num conceito espiritual, de palavra, de vida, de excelência de Deus, de conserto, não serve, irmão. Não presta. Olha, irmão, dentro da igreja ou dentro de qualquer ambiente de trabalho, de escola, qualquer coisa que te falarem, que não seja para edificação. Olha só, faça uma régua de medição, meu irmão. Faça na tua cabeça uma régua de medição. Se o que te falarem não servir para quem te falou, não serviu para quem ou de quem a pessoa falou, e não serviu para você, e não serviu para coisa nenhuma, para que você vai seguir esse conselho? Para que você vai entrar nessa furada? Você pode perceber que muitas vezes deixamos o nosso ouvido à mercê de conselhos que não produz nada na vida de quem falou, não produz nada na vida de quem ouviu, e não produz nada na vida se houver um terceiro. E para piorar, ainda corre o risco de promover uma desgraça. Se nenhum dos 4 está funcionando, para que você vai ouvir? Para que você vai se dar o trabalho de pensar? Ocupe a sua mente com aquilo que vale a pena. Deixa eu te falar, está triste? Está chorando? Está cheio de problema? Ocupe a sua mente com o que vale a pena. Vem para a casa de Deus varrer. Vem limpar o banheiro. Vem limpar os ventiladores. Vem fazer uma faxina geral. Eu te garanto que é melhor do que ficar em casa esperando uma notícia do inferno. Ah, pastor, mas a igreja é muito longe para mim vir limpar. Então tá, procura um asilo, procura um orfanato, procura um hospital onde tem um monte de gente doente, vai lá orar por eles. Eu te garanto que você vai sair bonzinho de lá. Bonzinho. Você vai sair, você vai para confortar e pergunta quem é que vai sair confortado. É você. Vai num lugar de leproso, você vai ver quem é que está ruim. Vai no asilo e vai ver quem é que está ruim. Vai no hospital fazer visita, orar por quem você não conhece, e você vai ver se a tua vida está ruim mesmo. Ocupa a tua mente com o que presta. Porque tem um monte de gente querendo pegar o teu tempo precioso e fazer dele uma bagunça. Essa é a realidade. Não permita que palavras que não são edificantes entrem no teu coração. Porque elas destroem você. Ou você pode destruir alguém.
Ou você pode ser a arma de destruição também. Mas você só não destrói e só se edifica se você for alguém maduro. E para amadurecer, existe um segredo. O maduro não amadurece falando. O maduro amadurece calando a boca. Não existe ninguém maduro que fale demais. Todo maduro fala menos. Pode contar. Ele só fala quando ele é motivado para trazer uma palavra de edificação. Quem lida comigo, quem age comigo, quem me vê falar num culto, na igreja, eu prego 1 hora, 2 horas, 3 horas, já preguei 4 horas. Acredite você ou não. Mas eu só prego esse tempo todo porque eu estou falando de algo que vale a pena falar. Mas se você conversar comigo no meu dia a dia, eu vou ficar sempre te ouvindo e falar o menos possível, porque eu não sou de falar muito. E bom que eu seja assim, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu não sou de muito falar, mas falo. Também não sou tímido, eu só não sou de muito falar. Eu aprendo muito mais te ouvindo do que falando. Eu aprendo muito mais com o teu erro, quando você chega para mim falar, porque eu vou entender o que eu preciso fazer para te ajudar. Então eu aprendi alguma coisa. Eu vou pegar o teu erro e vou aprender com ele como consertar ele e te ajudar. Veja se eu não fiquei mais sábio. Veja se eu não fiquei mais inteligente. Então eu uso o que tem que ser usado. Tiago 1,19. Tiago 1,19. Dá para colocar aqui, Juan? Tiago 1,19? Sempre digo e vou continuar dizendo. É uma das palavras mais lindas e perfeitas para quem quer ser maduro na vida espiritual. Amém? Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para, tardio para e tardio para. O imaturo faz tudo inverso. Ele se ira, fala pra caramba, ele ira, fala beça e não ouve nada. Amém? Que nessa noite, até aqui disse o Senhor, que você hoje seja reestruturado pela palavra da razão com a fé diante do teu coração. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, porque até aqui falou o Senhor, e aqui finalizarei entregando a bênção de Deus sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Glorificado e exaltado seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. É Deus que falou conosco aqui. Foi o Espírito dele que agiu em nosso favor. Amém, meu irmão? Guarde esta palavra na tábua do seu coração. Porque tem situações que você só vai entender porque você não me ouviu. Vou melhorar. Porque você não ouviu a voz de Deus através de mim. Ou através de qualquer líder espiritual. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Pedir aqui ao meu amigo Kleber para preparar um louvor. Pai, diante da sua presença e da sua glória, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque nesta noite nós fomos tocados pelo teu Espírito. O Senhor entrou dentro da nossa alma, falou conosco, agiu em nós. E eu creio, meu Deus, que esta palavra serviu e servirá de despertamento para a tua igreja, meu Deus. Porque diante, meu Pai, da tua presença, eu te glorifico e te exalto, meu Pai. Porque sabemos, meu Deus, que o Senhor produz em nós
nesta hora, o grande mover dele sobre cada um de nós. Pai, desperta os amadurecidos, desperta, Senhor, os homens e mulheres que estão prontos para viver o melhor da sua parte. Que nesta noite o teu Espírito se revele a nós de uma forma profunda e excelente. Que cada um aqui hoje saia daqui com uma visão diferente da sua própria vida particular. E que as revelações não sejam apenas de um altar, mas que sejam todos os dias da tua glória na vida deles. Assim eu oro, meu Deus, pela vida da tua igreja e agradeço em teu nome santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?